E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma revisão direta e sem enrolação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares de qualquer edital de segurança pública no Paraná, o Decreto Estadual 5.075 de 1998. Esse é o famoso Regulamento de Ética dos Militares Estaduais, e ele vale tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros. Se o seu foco é gabaritar as questões de ética na prova, dominar essas regras é simplesmente inegociável. Então, vamos deixar aquela leitura monótona de lei seca de lado e mapear exatamente como as bancas adoram cobrar esse conteúdo. Bora dar uma olhada rápida no nosso roteiro de alto rendimento para hoje. A gente vai passar por princípios e conceitos fundamentais, deontologia e valores militares, os deveres militares, violação dos preceitos éticos e, por fim, a aplicação dos direitos humanos. Parte 1. Princípios e conceitos fundamentais. A base da ética militar. Olha só, essa área inicial do decreto é um prato cheio para aquelas pegadinhas clássicas de prova. Os examinadores amam trocar as definições do primeiro capítulo. Começando pela honra militar, a expressão-chave que você tem que gravar aqui é qualidade íntima. A honra não é algo externo, é de foro íntimo. É você agir com honestidade e justiça mesmo quando literalmente ninguém está olhando. Então, bateu o olho na prova e viu qualidade íntima associada a deveres morais, a resposta certa é honra militar. Já no sentimento do dever militar, o identificador inegável é a frase tomada de consciência perante o caso concreto. O dever aqui não é uma obediência cega. Ele exige que você olhe para a realidade ali na sua frente e haja de forma justa e equânime. É a ética sendo aplicada na ação imediata. E aí a gente chega no pundonor militar. É uma palavra meio antiquada, né? Mas despenca em concurso. A associação mental que você precisa fazer na hora da prova é com dignidade própria e beleza moral. É basicamente a vontade de honrar a farda e dignificar a corporação através de uma conduta que seja impecável. Para fechar essa rodada de conceitos, temos o decoro da classe militar. E isso ilustra de um jeito muito bacana como a ética militar não olha só para o umbigo, mas se expande para fora. O decoro se baseia no respeito próprio, claro, mas também no respeito dos seus colegas e da comunidade que você serve. É, no fim das contas, a imagem da classe inteira perante a sociedade. Parte 2. Deontologia e valores militares. Estabelecendo o padrão moral. Aqui no capítulo 2, a lei começa a separar o que é conceito abstrato do que é regra prática. E entender essa diferença resolve muito a armadilha de prova. A deontologia militar engloba tanto os valores quanto os deveres, mas presta atenção, eles não são a mesma coisa. Os valores são a sua bússola moral, aqueles atributos espirituais superiores, tipo coragem, patriotismo. Já os deveres éticos são a mão na massa, as normas práticas de conduta. O valor é ser justo. O dever é, por exemplo, exercer a função com honestidade. Entender essa estrutura vai salvar pontos preciosos da sua nota. Parte 3. Os deveres militares. Regras estritas de conduta. O artigo 7º traz uma lista imensa, com 40 deveres detalhados. Como decorar tudo isso é inviável, nosso foco tem que ser nas restrições absolutas, que é o que realmente cai. Em provas de legislação, palavras como exclusivamente ou vedado mudam o jogo. O decreto exige dedicação em tempo integral e exclusiva. Ponto. É absolutamente vedado a quem está na ativa exercer atividade de segurança privada, os famosos bicos, ou acumular cargos públicos. Tem exceção? Só aquelas raras previstas lá na Constituição Federal, como para a área de saúde ou professor. A regra geral é exclusividade total. Dando sequência, fica de olho em outra pegadinha clássica. A lei amarra muito quem está na ativa em relação à política. É proibida qualquer manifestação político-partidária e você não pode de jeito nenhum aparecer fardado em evento político, a não ser que esteja trabalhando lá de serviço. Agora, o pulo do gato. A pessoa nativa pode sim fazer a gestão direta dos seus próprios bens particulares. As bancas adoram dizer que não pode cuidar do próprio patrimônio só para confundir. Você só não pode exercer atividade comercial proibida, mas gerir o que é seu está liberado. Parte 4. Violação dos preceitos éticos, consequências e responsabilidade. Mas e quando dá ruim? E quando esses deveres não são cumpridos? Bora para um teste prático para simular a pressão da prova. Imagina a situação. Cometeu-se um ato que é crime e, ao mesmo tempo, uma transgressão disciplinar. O comando tem que suspender o processo administrativo lá dentro da corporação e ficar esperando o juiz criminal decidir anos depois? Trava sua resposta aí mentalmente. E a resposta definitiva é um sonoro não. O texto da lei diz expressamente que a apuração criminal não sobresta, ou seja, não suspende o procedimento disciplinar.
O ponto crucial aqui é a independência das instâncias. Vai responder nas esferas civil, administrativa e criminal, tudo simultaneamente. E se tiver mais de uma pessoa envolvida no dano, o decreto crava que a responsabilidade é solidária e proporcional. E tem um detalhe sensível que não pode passar batido de jeito nenhum. O peso da caneta não é o mesmo para todo mundo. A balança pesa bem mais contra quem tem mais poder. O parágrafo 2º institui uma regra de proporcionalidade muito clara. Quanto mais alta a patente de quem comete a infração, mais grave vai ser considerada essa violação ética. O grau hierárquico traz o bônus do comando, lógico, mas também traz um fardo ético exponencialmente mais pesado na hora de responder pelos erros. Parte 5. Aplicação dos direitos humanos. A diretriz suprema. Esse último tópico é o limite absoluto, a linha que não se cruza nunca. Os direitos humanos são o teto para qualquer ação policial ou de bombeiro nas ruas. O artigo 13 é, de longe, o texto mais contundente do regulamento e você tem que levar ele ao pé da letra para a prova. É proibido praticar, instigar ou até mesmo tolerar a tortura. E não tem exceção. Mas foi ordem do superior. Mas é uma ameaça à segurança nacional. Esquece. Nenhuma, absolutamente nenhuma emergência justifica tratamento cruel ou desumano. Ponto final. Pra gente amarrar tudo, toda essa letra fria da lei, essas dezenas de artigos que a gente acabou de revisar, convergem para uma missão só. Os valores, a exclusividade, o respeito aos direitos humanos, tudo isso existe para garantir que a comunidade seja protegida com destemor, que a dignidade das pessoas seja mantida e que a farda continue sendo um verdadeiro padrão ético perante a sociedade. E para encerrar a nossa revisão de hoje, fica aqui uma provocação para você levar com você. Muito além de decorar os conceitos certos e marcar o X na alternativa correta no dia do concurso, como é que a internalização de toda essa base ética rigorosa, como o pundonor e o sentimento do dever, vai guiar aquelas decisões de frações de segundo nas madrugadas nas ruas do Paraná? Porque no fim das contas a sua verdadeira prova começa de fato depois da posse. Valeu por acompanhar essa revisão com a gente, fiquem firmes nos estudos e até a próxima!